Olá a todas e todos, eu sou a Adriana Aguiar, editora trabalhista do Jota. Nós estamos continuando a gravação da série Além da Jornada 6x1. Hoje eu recebo aqui a socióloga e diretora técnica do DIEESE, Adriana Marcolino, para debater esse tema tão importante. Bom dia, Adriana, obrigada pela sua presença, muito bem-vinda. Bom dia, Adriana. Eu que agradeço o convite para debater um tema que está aí na pauta da classe trabalhadora e que é tão importante também para o conjunto da sociedade. Eu queria começar perguntando, o tema ganhou aí, o Congresso Nacional ganhou força nos últimos meses. Queria saber qual a importância dessa pauta para o país nesse momento. A importância dessa pauta para o país nesse momento é que a gente tem passado por um conjunto de transformações na sociedade, né, em que a vida além do trabalho, né, como o próprio movimento que iniciou essa grande debate na sociedade nesse último período, né, coloca, tem uma necessidade de poder ter mais tempo para a família, mais tempo para estudar, mais tempo para o lazer e para a cultura, porque também é importante, inclusive, né, um direito constitucional. Eu acho que depois da pandemia, muita gente começou a avaliar, né, essa sociedade que a gente vive, né, e de uma vida bastante conturbada, né, que dificulta esse conjunto, essa conciliação entre esse conjunto de dimensões da nossa vida, né? Além disso, a gente, de fato, tem no Brasil jornadas bastante exaustivas. Então, a gente tem um número muito grande de pessoas com longas jornadas, né? Apesar da jornada média, a depender da base, do cálculo que a gente tem, né? Ficar entre 39 horas e meia a 41 horas e meia de trabalho semanal, né? Isso é uma média, né? Nacionalmente, as médias no Brasil, às vezes, elas camuflam um conjunto de situações, porque o Brasil é um país profundamente desigual, né? Então, enquanto a gente tem uma média de 41 horas semanais, né? A gente tem mais de 47% de pessoas com jornadas acima de 40 horas semanais, sendo que desse total, mais de 13% tem jornadas acima de 48 horas semanais, né? Isso só no mercado formal de trabalho, né? Então, a gente tem um grupo de trabalhadores com jornadas muito longas e, de outro lado, a gente também tem um grupo de trabalhadores com jornadas insuficientes, né? Então, aquela pessoa que faz bico, que trabalha um dia da semana, 2 dias da semana, mas que gostaria de trabalhar uma jornada completa, mas que não consegue encontrar no mercado de trabalho uma jornada completa, no Brasil são quase 4 milhões de pessoas, né? Então, eu tenho as duas pontas com jornadas precárias, né? Porque se eu só consigo fazer 2 dias da semana de bico, eu também tenho um salário reduzido, né? E, particularmente no caso das mulheres, as mulheres também acabam executando jornadas parciais de trabalho, porque elas ainda são as principais responsáveis pelas tarefas de cuidado, né? Então, elas acabam adotando jornadas parciais de trabalho, também com salários parciais, né? O que também impõe aí dificuldades para a sua autonomia financeira, né? Então, eu acho que, do ponto de vista social, também a gente tem muito a ganhar, porque a gente pode redistribuir o tempo de trabalho para o conjunto da classe trabalhadora. Perfeito. Além da questão da qualidade de vida, também tem dos adoecimentos todos, né, por conta dessas jornadas exaustivas, né? Exatamente. O Brasil, ele é um dos países, infelizmente, campeão de acidentes de trabalho. A gente é o quarto país com maior número de acidentes e doenças de trabalho no mundo. A grande parte desses adoecimentos estão ligados a longas jornadas, né? Ou a temas relacionados à jornada, como a falta de pausas, no intervalo de almoço, né? Parte significativa dos acidentes acontece no final da jornada, né, no final do dia, quando a pessoa já está muito cansada, né? Então, garantir maior tempo de descanso
resulta em trabalhadores, inclusive, mais produtivos, né? Em redução de acidentes de trabalho, né? Em redução de custos das empresas e da saúde pública, né? Em relação a esses acidentes. Então, é um ganho social, mas também tem um ganho econômico, né? Seja porque a gente reduz um gasto que hoje é muito negativo, porque é um gasto em saúde, né? Em saúde não, em adoecimento, né? Em pessoas que ficaram doentes ou acidentadas, né? E também, do ponto de vista econômico, a gente ainda tem a possibilidade de ampliar o mercado de trabalho, que num país do tamanho do Brasil é importante, né? Porque impacta diretamente no mercado consumidor e no aumento da demanda. Então, ainda teria um impacto positivo no PIB também, ao contrário do que algumas pessoas têm dito por aí. Queria voltar um pouquinho lá atrás, né? Eu vi, estava lendo a nota técnica divulgada pelo DIEESE em setembro do ano passado, de 2025, falando um pouco que a crise mundial de 2008 acabou desencadeando diversas reformas trabalhistas e que muitas delas resultaram em redução de jornada, né? Vocês até apontaram que, de acordo com a OIT, entre 2008 e 2014 foram implementadas 642 mudanças nos sistemas laborais ao redor do mundo, que alteraram o nível de proteção a trabalhadores. Eu queria saber se, nesse momento, a gente pode dizer que há um contramovimento mundial contra para avançar nessa redução de jornada. Eu acho que sim, eu acho que tem um movimento global, né, de precarização dos dispositivos legais relacionados à jornada de trabalho. Eles se deram aí principalmente na década passada, né, ao redor do mundo. A gente observou, particularmente por causa desse estudo da OIT, né, reformas trabalhistas em diversos países com conteúdo muito semelhante, né? Primeiro, um conteúdo de estabelecer novos contratos de trabalho mais precários, né, com menos direitos, e também de reduzir o regramento legal de cada país relacionado à jornada de trabalho, né? Então, mesmo esses contratos precários, muitos deles dizem respeito justamente à distribuição do tempo de trabalho, né? E o que a gente pôde observar com isso, né, aí também com dados da OIT, é que na jornada de trabalho teve 3 efeitos. O primeiro, uma ampliação do número de pessoas que trabalham fora do chamado horário comercial. Isso também ao redor do mundo, não só aqui no Brasil, né? E também uma polarização de jornada, isso que eu acabei de comentar, né? Então, de um lado, você tem pessoas com jornadas insuficientes, né? A pessoa é subocupada porque ela não tem uma jornada suficiente, e de outro Em geral, lado, são trabalhos mais precários, né? Esses trabalhadores com jornadas insuficientes. Isso, são subocupados porque estão geralmente em trabalhos informais, pontuais, sob demanda, né? Então, acabam também sendo trabalhos não só precários do ponto de vista da jornada, mas também da proteção social. Então, o que a gente viu no mundo foi isso. E aí, agora, eu acho que também ao redor do mundo tem uma busca da classe trabalhadora em reverter esse cenário, né? E é óbvio, do lado dos empresários, do capital, uma tentativa de manter, né, essa desregulamentação da jornada, porque jornada e salários, né, talvez sejam as pautas mais antigas, né, dessa relação entre capital e trabalho. E não é à toa que as reformas da década passada buscaram incidir justamente sobre esse tema, né, sobre a jornada de trabalho, né? E muito numa perspectiva de pagar o valor hora, né? Como se fosse uma mercadoria comum, né? Eu vou lá no mercado, eu compro 1 quilo de arroz, eu pago por 1 quilo de arroz, né? Agora, o trabalho humano não é uma mera mercadoria, né? Apesar da gente tratar como mercado de trabalho, não é uma mera mercadoria, né? O trabalhador e a trabalhadora, para sobreviver, ele precisa de um salário
digno, né? Um salário que dê conta de todo o orçamento doméstico. Então, soluções em que eu pago, olha, você trabalha hoje 2 horas, você recebe por 2 horas, né? Não resolve o problema social, né? Então, essa mercantilização do trabalho humano, né, ao longo do mundo, principalmente, né, essa nova rodada de exploração após a crise de 2008, eu acho que ela é uma ofensiva mesmo do capital, né, no sentido de ampliar seus lucros, não com produtividade, mas com aumento da superexploração do trabalho. No caso do Brasil, especificamente, da reforma trabalhista de 2017, queria que você falasse um pouco quais são os principais pontos que houve alteração de jornada ou que mexeram na jornada do trabalhador. No Brasil, a gente teve alguns contratos de trabalho que foram instituídos ou ampliados e que ele, de uma forma ou de outra, interfere na distribuição do tempo do trabalho. Então, a gente teve um aumento do trabalho temporário, né? Facilitou a contratação do trabalho temporário, que é um trabalho que eu concentro numa determinada época do ano, né? Então, considerando uma jornada anual de um trabalhador, ele vai ser contratado só por um período do ano, né? Também facilitou a contratação do trabalho em tempo parcial, né? Como eu disse, é um trabalho que, em geral, as mulheres acabam tendo maior participação para poder conciliar com as outras dimensões da vida, particularmente de cuidados. Eles também criaram aquele trabalho intermitente, né? Que ao redor do mundo é conhecido como trabalho 0 hora, ou seja, eu contrato aquela pessoa, ela está contratada, ela tem um contrato CLT, mas a semana que vem eu vou precisar dela só 4 horas na semana, e eu pago por 4 horas na semana. Né? Essa pessoa, então, ao final do mês, ela sequer vai ter conseguido juntar um salário mínimo para poder fazer uma contribuição mensal do INSS. Né? Então, é um contrato também que ele flexibiliza totalmente o direito, vários direitos, como piso salarial, jornada mínima e acesso ao INSS, né? E está diretamente relacionado ao uso do tempo de trabalho, né? Então, esses são alguns contratos de trabalho que interferem. Mas a gente também teve a revisão, né, ou a retirada de vários dispositivos relacionados à organização da jornada de trabalho. Um primeiro é o banco de horas, né, que constitucionalmente ele só pode existir se for negociado com o sindicato, e a reforma trabalhista definiu que ele pode ser definido, inclusive, individualmente. Aliás, essa reforma, ela estipula que várias questões relacionadas à jornada de trabalho pode ser definida individualmente entre o trabalhador, a trabalhadora e o seu empregador. Né? A gente sabe da assimetria de poder entre um trabalhador e o empregador, né? É gritante essa assimetria de poder. As redes sociais vivem tirando barato, inclusive, né, da reforma trabalhista, dizer que você pode ir lá negociar com o seu patrão, né? E quando você coloca o sindicato, é uma instituição coletiva, né, que de alguma forma reduz essa simetria de poder, né? E então esse é um dos pontos, né? Mas tem vários outros pontos, por exemplo, a hora extra também, não só o banco de horas, mas a hora extra pode ser negociada individualmente. Ele facilitou o uso de jornada 12 por 36, então antes da jornada 12 por 36, ela poderia ser em alguns setores específicos, né, e com autorização de órgãos de inspeção do trabalho para avaliar se ali isso não era necessário mesmo e não causava problemas de saúde para os trabalhadores e trabalhadoras, né? E agora não precisa disso, né? Pode ser em qualquer setor e sem necessidade de nenhuma autorização do Ministério do Trabalho, sem negociação coletiva, né? Sem nenhum critério de segurança para o trabalhador, né? Uma jornada de 12 horas, né? Ela é uma jornada bastante exaustiva, né? E também sem nenhum critério de combinar a folga com finais de semana, né?
e também facilitou muito o uso indiscriminado de jornadas diferente da 5x2, né? Onde eu trabalho 5 dias e folgo 2 dias. Então, inclusive, hoje, quando a gente vai olhar a jornada 6x1, é o que, o fim da escala 6x1 é a bandeira que apareceu com mais força, né? Mas quando a gente vai olhar, tem um conjunto absurdo de jornadas disseminado nos setores diversos da economia, né? Então, a gente tem a 6x1, a gente tem a 6x2, a gente tem uma combinação de 6x1 por 6x2, a gente tem 12x36, a gente tem 4x3, mas não com uma perspectiva de alívio do trabalhador, mas ao contrário, né? Para ampliar ali a exploração naqueles 4 dias de trabalho. Então, tem uma quantidade, se espalhou essas jornadas, né? E aí os empregadores falam que os trabalhadores também querem autonomia e flexibilidade em relação à jornada, né? Eles dizem flexibilidade, não autonomia, né? Os trabalhadores querem alguma autonomia em relação à jornada, e eles falam de flexibilidade, né? Mas essa flexibilidade que a gente viu, particularmente em relação à reforma trabalhista de 2017, é uma flexibilidade que interessa o empregador, né? Em que ele usa o tempo contratado do modo como lhe convém, né? E extrapolando aí a necessidade de trabalhadores e trabalhadoras de combinar a sua jornada de trabalho com suas outras dimensões da vida, né? Então, desorganiza completamente a vida da classe trabalhadora, que também tem outras coisas para fazer além de trabalhar, né? Então, a reforma trabalhista, ela incidiu profundamente nesse tema, e eu acho que não é à toa que agora, né, passado alguns anos da implementação da reforma trabalhista e de uma disseminação grande, né, desses elementos, que esse tema da discussão sobre a distribuição do tempo do trabalho aparece tão fortemente, né? Porque a gente sempre teve aqui no Brasil um olhar mais, uma presença maior, né, da pauta da redução da jornada de trabalho, né? Os movimentos de trabalhadores e trabalhadoras, eles em momentos diferentes da história lutaram ou pela redução do tempo de trabalho, ou pela melhor distribuição desse tempo do trabalho, ou pelo controle do ritmo de trabalho, que também está ligado à jornada, né? Nas últimas décadas, acho que o movimento sempre teve um destaque maior da redução da jornada de trabalho, mas eu acho que justamente por conta da reforma trabalhista e de como esses dispositivos se disseminaram, né, esse tema da distribuição do tempo de trabalho voltou com muita força, né, porque está inviabilizando, né, a vida em família, os estudos, né, o lazer, o descanso, né? Acabou dando muita autonomia para o empregador, né? Diante das 44 horas, você pode jogar essa jornada da maneira que for melhor, né? Inclusive, pegar o conjunto numa empresa, eu pego o conjunto dos meus trabalhadores e trabalhadoras e distribuo nas diferentes tipos de escala. Então, uma parte vai ser 5x2, uma parte vai ser 12x36, uma parte vai ser 6x1, a depender da necessidade unicamente do lucro e da produção, né? Ignorando que as empresas, o setor privado, ele também é uma instituição da sociedade que também deve prezar pelos direitos humanos, sociais e trabalhistas, né? Que estão ali. Essas alterações das escalas precisam ser feitas por meio de acordo coletivo, ou mesmo... Precisa ser por acordo coletivo ou convenção, né? Mas a reforma trabalhista, ela também enfraqueceu os dispositivos de negociação coletiva, né? Então, a gente precisa retomar esses dispositivos, um parâmetro mínimo de legislação em relação à jornada, para que a negociação coletiva também possa reagir, né?
Queria saber como está o Brasil em relação aos outros países do mundo com relação à jornada de trabalho, né? As pessoas vivem dizendo, ah, no Brasil a gente trabalha pouco, a gente tem muito feriado, não sei o quê. Queria saber o que, que disso é verdade, de fato. Uhum. Na média, né, como eu falei, na média, a gente está localizado ali numa, vamos, se a gente fosse distribuir por faixas, a gente estaria numa terceira faixa em relação a países que têm jornadas mais altas, né? Então, teria aí mais, a gente estaria ali no meio, né? Olhando uma situação intermediária, né? Mas, como eu disse, a média no Brasil ela esconde, né? Ela esconde o que de fato acontece em relação à jornada de trabalho. Então, tem países com estruturas econômicas semelhantes à do Brasil, ou até com estruturas econômicas mais vulneráveis, frágeis, como Peru, né, Bolívia, Colômbia, que têm jornadas menores do que a do Brasil. E um outro dado também é que o custo médio da hora trabalhada no Brasil é menor do que países vizinhos da América Latina que são mais pobres. O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo, né? E tem países latino-americanos com economias menores e com maiores vulnerabilidades que têm jornadas de trabalho menores e custo unitário do trabalho maior. Então, do ponto de vista econômico, também não é uma justificativa, né, que o Brasil não tenha condições de realizar uma redução da jornada de trabalho, né? Do ponto de vista global, né, a gente, do tamanho que a nossa economia a gente poderia estar numa situação melhor em relação à jornada de trabalho, né? Então, acho que tem sim espaço para reduzir a jornada de trabalho. Vários países, isso como você disse, né, é uma pauta global, em vários países estão sendo rediscutido tanto a redução da jornada como a distribuição, né, dessa jornada ao longo da semana. Então, eu acho que o Brasil tem todas as condições para também debater e dar conta, do ponto de vista econômico, né, de arcar com essa redução. Quais são as principais faixas, né? Você disse que o Brasil fica ali na terceira faixa, ele está em 44 horas semanais, né? No máximo, no limite. Quais são os países que estão lá com jornadas maiores do que os principais, né? Só para a gente dar alguns exemplos. E os que países que estão com jornadas acima da brasileira são geralmente países mais pobres da Ásia, da América Central e da África. São países com jornadas de trabalho maiores do que a do Brasil. Queria saber, no Brasil, da América Latina, o Brasil é o país com a jornada maior, máxima, né? Não, tem alguns outros países com jornadas maiores do que a do Brasil na América Latina, né? A gente tem a Venezuela, o Equador, Paraguai, que tem jornadas maiores do que a do Brasil. E países que têm jornada inferior que a do Brasil, o Chile, né, que recentemente aprovou, inclusive, uma legislação de redução da jornada de trabalho, né, que está paulatinamente sendo reduzida. Acho que o último ano, agora, para chegar na jornada reduzida, é agora em 2026, né? Que tem uma estrutura bastante semelhante à do Brasil, né? E na União Europeia? É maior do que o Chile, né? E União Europeia, as jornadas são menores. As jornadas são menores do que as registradas no Brasil, né? E, inclusive, com jornadas, inclusive, ali de 6 horas diárias, né? Já de 30 a 36 horas semanais, né? Eu queria saber se outros países também, quais outros países que a gente pode apontar que estão tendo essa mesma discussão que o Brasil nesse momento? Bom, a gente, essa retomada, né, particularmente reduzindo jornadas, mas também pensando na jornada de 4 dias de trabalho e 3 dias de descanso, né,
a gente viu experiências em Portugal, na Espanha, na Alemanha, na França, Nova Zelândia, Chile e Reino Unido. São alguns dos países que, nesse último período, têm discutido a redução da jornada de trabalho. Estudos apontam que essa jornada excessiva já tem impactos reais na saúde e na qualidade de vida do trabalhador. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse impacto, principalmente no Brasil. Como eu disse, né, o Brasil ele é o quarto país com maior número de acidentes e doenças de trabalho no mundo, né? E isso está muito relacionado às jornadas exaustivas que o Brasil registra, né? Então, seja porque a gente tem longas jornadas, seja porque muitos dias de trabalho durante a semana, seja porque tem uma intensidade do ritmo de trabalho, né, metas de produção que são muito altas e coloca as pessoas numa situação de risco, tudo isso acaba fazendo com que a jornada seja um elemento que amplia esses riscos, né, e esse adoecimento. A gente vê, no caso dos trabalhadores, né, uma incidência maior de acidentes, né, com mutilação e mesmo sequelas físicas, né, mais graves, ou mesmo o falecimento, né, a morte de trabalhadores. E entre as trabalhadoras, a gente vê um aumento de doenças relacionadas à saúde mental, né? Elas estão, inclusive, em ocupações que têm um maior desgaste do ponto de vista da saúde mental, né? Então, educação, saúde, cuidados, né? São ocupações em que você também tem a ocorrência de acidentes físicos, né? Mas que você tem uma incidência maior em relação à saúde mental, né? Então, também não é à toa que esse debate da saúde mental ele tem crescido tanto no último período no Brasil, né? Porque este tipo de adoecimento ele também tem ocorrido de modo mais disseminado, né? E a preocupação, inclusive, é porque a gente tem uma baixa notificação de acidentes e de doenças de trabalho, em especial relacionadas à saúde mental, né? E se a gente já tem esse crescimento exorbitante de números, imagina se a gente não tivesse uma subnotificação, né? Então, e tem um agravante ainda maior, que a gente está vivendo num contexto de uma emergência climática, de ondas de calor num país tropical, em que quando você trabalha 8 horas num ambiente com um condicionamento térmico adequado, você tem uma condição de trabalho. Quando você trabalha esse mesmo período, 6 dias por semana, né, sem um condicionamento térmico adequado, primeiro você amplia a possibilidade de doenças de trabalho, infarto, AVC e de saúde mental, porque o estresse térmico, ele também causa um estresse no corpo que possibilita um aumento das doenças relacionadas à saúde mental, porque aumenta cortisol, enfim, né? Então, a gente está num contexto, e não só do ponto de vista do que a reforma trabalhista fez, mas num contexto real, por conta da questão climática, em que a gente precisa rever a jornada de trabalho, senão a gente vai explodir aí o número de adoecimentos e de mortes relacionadas ao trabalho, né? Então, esse debate, ele se relaciona de um modo muito intenso com a questão da saúde do trabalhador e da trabalhadora, né, ainda mais nesse contexto. E no Brasil, que a gente tem deficiências gigantescas em relação à mobilidade, você ainda soma uma jornada exaustiva, 6 dias por semana, né, em que você tem um deslocamento da sua casa até o trabalho bastante difícil também, né? São deslocamentos
longo, né? Tanto do ponto de vista da distância, mas também do trajeto, porque pega trânsito, né? Mas também de uma qualidade péssima do transporte que não dá conta. Então, a pessoa vai apertada, num calor intenso, né? Num período longo, né? Nesse trajeto entre o trabalho, entre o trabalho e a casa, né? Às vezes também entre o trabalho e a escola, porque tem muitos que são estudantes, né? Então, combinando essa longa jornada, vários dias por semana, nesse transporte que a gente tem, né, uma combinação explosiva do ponto de vista da saúde das pessoas. O empresariado tem afirmado que existem dificuldades na implementação dessa jornada de 40 horas, né? Eles apontam que isso pode desencadear maior custo de produção, um estudo da SNI apontou queda de 0,7% do PIB, aumento médio de 6,2% nos preços ao consumidor. Eu queria saber como você responderia a esses argumentos. Bom, a primeira coisa é que eles estão falando isso porque dizem que a produtividade no Brasil, ela tem registrado, ela tem sido, o registro da produtividade é muito baixo no Brasil, né? E, de fato, a gente tem tido um problema de crescimento da produtividade, né? Agora, desde 88 para cá, a gente teve um crescimento da produtividade e essa produtividade não foi distribuída igualmente entre trabalhadores, empregadores e Estado através de tributos, né? Então, ainda que ela tenha sido pequena, ela não foi distribuída. Então, isso também não é argumento. Segundo, que eles colocam muito a responsabilidade na produtividade do trabalho. Então, que é uma métrica em que a gente considera as horas de trabalho, né? E o quanto foi produzido na economia brasileira. Só que a produtividade, ela não é só fruto do componente trabalho, né? Ela também é fruto de um ambiente de negócios, de uma infraestrutura e da inovação tecnológica e organizacional. E as empresas no Brasil, elas têm investido muito pouco nisso, né? Então, as empresas não investem em novas tecnologias, que poderia, inclusive, melhorar a nossa produção, e se a gente conseguisse desenvolver essas tecnologias aqui no Brasil, a gente poderia gerar mais e melhores empregos, né? Então, a gente não pode colocar a responsabilidade de uma decisão empresarial de não investir, né, sobre a classe trabalhadora, né? E a opção do empresariado brasileiro, ao invés de investir em inovação para ter uma melhoria da sua produtividade, é de ampliar a exploração do trabalho, né? É de ampliar os seus lucros, não via produtividade, mas via superexploração do trabalho, né? Então, não quer dizer que eles não tiveram ampliação dos seus lucros nesse último período, né? Mas eles estiveram rebaixando o salário, jornadas e todos os benefícios da classe trabalhadora. Então, está na hora da gente mudar, porque isso não é um modelo de desenvolvimento de um país, né? A partir da superexploração e da transformação da sua classe trabalhadora numa condição de pobreza extrema, né? Em que hoje tem trabalhador que não consegue comprar o supermercado do mês com seu salário, ele divide, né? Parcela. Isso acaba também, as pessoas estão ficando mais endividadas, inclusive porque não conseguem dar conta dos mensais de um orçamento básico de uma família, né? Assim, a gente, olhando para experiências que já aconteceram, né, de redução da jornada de trabalho e de fim de escala 6x1, tanto no Brasil como fora do Brasil, né, a gente está vendo algumas experiências agora de empresas que já estão eliminando a jornada 6x1, né? E também, se a gente olha para a nossa experiência de redução da jornada de 48 horas para 44 horas em 88, a gente não teve efeito negativo na economia, ao contrário, né? Os trabalhadores descansados ficaram mais produtivos, né? A gente teve uma redução de outros custos, como, por exemplo, em saúde, em dias parados, né, em absenteísmo. Então, na verdade, você tem um fator, né, de melhoria da produtividade e da economia como um todo, né? E os modelos que estão sendo apresentados de estudos, eles partem de um desenho, né, de pressupostos estáticos, né?
E esses pressupostos estáticos ignoram o que acontece depois que você reduz a jornada. Bom, depois que reduz a jornada, cai o absenteísmo. Depois que reduz a jornada, o trabalhador ele está mais descansado, ele aumenta a sua produtividade, né? Então, eles estão desconsiderando que depois de que você reduz a jornada, o cenário é outro. Então, os pressupostos estáticos, eles criam esses cenários catastróficos, né? Mas o que a gente tem visto nas experiências concretas é que é muito positivo, tanto que as empresas começam como uma experiência temporária e depois assumem de forma efetiva, permanente, né? Então, eu acho que a gente não pode cair nesses estudos que declaram aí que se o Brasil acabar com a escala 6x1, a gente vai quebrar no próximo mês, né? Porque eu acho que por trás está essa busca de manter padrões de jornada de trabalho super exploradoras da mão de obra brasileira, né? Representantes do empresariado afirmam que essas discussões de jornada podem ser melhor tratadas por meio de acordo ou convenções coletivas via negociação, como já acontece hoje. Eu queria saber o que você acha dessa via para tratar de redução de jornada. Eu acho que tem uma parte da escala de trabalho que tem mesmo que ser negociada, né? Porque a distribuição da escala, né? Então, você pegar os trabalhadores e colocar numa planilha, ó, você vai vir tal dia, você vai vir tal dia, você vai vir de tal hora, né? Isso, de fato, precisa da negociação coletiva. Agora, a reforma trabalhista, ela desregulamentou os dispositivos relacionados à jornada de trabalho e de negociação coletiva, que hoje dificulta muito que você consiga estabelecer via negociação coletiva um padrão saudável de jornada de trabalho e de escala de trabalho. Então, a gente precisa reduzir a jornada de trabalho via lei, a gente precisa acabar com a escala 6x1 via legislação e permitir que a negociação coletiva negocie os casos Específicos de cada setor, né? de cada setor, né? Turismo, saúde, né? Empresas que têm processo contínuo de trabalho, e aí sim possa negociar a distribuição da escala, né? A gente também não viu nas negociações e acordos coletivos uma incidência muito grande de redução de jornada de trabalho via negociação coletiva, né? A gente tem alguma coisa como 26 mil acordos por ano e 700 acordos de redução de trabalho depositados no sistema mediador do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Então, a gente tem, sim, experiências exitosas via negociação, mas, de novo, o Brasil é um país muito desigual, né? Os setores econômicos são muito heterogêneos no Brasil. Então, a gente tem setores de ponta e setores ligados a uma lógica muito atrasada de desenvolvimento, né? Então, uma base legal em relação à jornada, para a partir daí o movimento sindical ter força para negociar, né? Eu acho que é fundamental. Congresso, hoje nós temos tramitando alguns projetos de lei e PECs que tratam, né, do fim da jornada 6x1 e também da diminuição da jornada, né? Por hora, a tendência provável é que se fique em 40 horas semanais e que exista um período de transição, né? Eu queria saber o que você acha dessa possibilidade. Eu acho que uma parte significativa dos projetos que estão no Congresso, eles até já apresentam essa possibilidade de um período de transição, né? Eu acho que um período de transição, desde que ele não seja extenso demais, né? Eu acho relevante, eu acho que não teria problema. Aqui eu estou falando, Adriana, né, minha opinião pessoal, né? Mas eu acho que num primeiro momento, num primeiro ano, uma escala, já deveria reduzir para 42 horas semanais e depois talvez mais 1 ou 2 anos para chegar às 40 horas, né? Eu acho que não pode ser um período muito longo, né? Porque também o trabalhador precisa sentir essa, né, e se reorganizar, né?
e particularmente no caso da escala também, não pode ser um período muito longo, né? O fim da escala 6x1, talvez precisar aí de um período de 3 a 6 meses para as empresas reorganizarem a sua produção, sua logística, tal, mas não pode ser um período muito longo, né? Porque, como eu disse, se trata de recuperar parte dos ganhos, né, e dos lucros que as empresas conseguiram ter nessas últimas décadas aí, né, desde 1988, e que não foi compartilhado com os trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, eu acho que pode ter uma via de algum tipo de distribuição no tempo, mas não pode ser muito grande. E a outra coisa também é que eu acho que seria muito equivocado que, para que as empresas façam a redução da jornada ou acabem com a escala 6x1, que elas tenham algum tipo de benefício tributário. Porque, de novo, elas tiveram um aumento do seu lucro no último período. Isso precisa ser dividido com a classe trabalhadora. Agora, essa proposta que tem surgido aí em contrapartida para as empresas poderem reduzir a jornada e acabar com a escala, elas também terem isenção do que elas pagam para a Previdência Social, eu acho, assim, bastante fora de contexto, né? Primeiro porque a Previdência Social não pode abrir mão de recursos, né? A gente já fez uma reforma que reduziu, inclusive, a capacidade da Previdência de arrecadação, né? Então, a gente não pode, de novo, botar essa conta na Previdência para que ela seja quem vai pagar a conta dessa redução da jornada, né? Eu acho que essa conta tem que ser paga pelos empresários mesmo, distribuindo seus ganhos aí com a classe trabalhadora. Adriana, nosso tempo já acabou. Agradeço muito pela entrevista. Foi uma honra ter você aqui hoje. E obrigada. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de conversar aqui com vocês sobre esse tema, que é como eu falei, um tema fundamental aí da relação capital-trabalho, da relação entre empregadores e trabalhadores. Obrigada.